como eu costumo dizer às vezes, é arroz com feijão para você, não é? Às vezes é bom a gente comer alguma coisa diferente, mas o que sustenta a gente, obrigado, na caminhada aí do dia a dia é o arroz com feijão que a gente come, uma alimentação equilibrada. E o que eu vou falar aqui é matéria de escola bíblica dominical. Se você frequenta a escola bíblica dominical, se você estuda a Bíblia, você vai dizer assim: poxa, pastor, de novo, estou cansado de ouvir isso. Mas talvez outros ainda não. Mas antes de falarmos a palavra do Senhor, queria aqui honrar e citar o nome de um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele era professor, filósofo, pastor, teólogo, escritor, e que viveu de 1906 a 1945 na Alemanha. E ele viveu toda aquela questão que envolvia a guerra. Era oposição, não é, a Hitler, e por causa disso foi perseguido. Precisou sair da Alemanha, ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, mas no final acabou resolvendo voltar para a Alemanha e continuar os seus estudos, a sua pregação e o discipulado. E aí foi preso em 1943 pela Gestapo, que era a polícia nazista, e morreu no dia 9 de abril de 1945, enforcado por não aceitar o regime nazista. No dia anterior, de manhã, ele dirigiu o seu último culto e pregou o seu último sermão em Isaías 53, versículo 5, que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E a sua última frase foi: este é o fim, não para mim, pois para mim é apenas o início da vida. Irmãos, no decorrer da história da igreja, nós vamos vivendo histórias, e ela é construída pelas nossas vidas. Nossa igreja está em 40 dias de oração e jejum, algo inédito, não somente aqui, mas em muitas igrejas nossas. E eu preparei a reflexão dessa noite por causa desse período que a gente está vivendo. E o pastor falou hoje sobre nós darmos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo nesses 40 dias. E eu queria aproveitar com toda simplicidade, com toda humildade, para que o irmão entenda a minha palavra, dar um testemunho desses 40 dias de oração e jejum, o que Deus fez na minha vida. Mas não nesses 40 dias de hoje, mas 40 dias de oração e jejum que eu fiz há 10 anos atrás. Quando ninguém escrevia nada, quando não existia literatura, quando nenhuma igreja pensava nisso. Mas o segundo semestre do ano 2000, para mim, e parte de 2001, foi um período muito difícil na minha vida. Eu vivia um deserto muito grande, de decisões a serem tomadas, de situações de luta. Eu era empresário, trabalhava no ramo das tintas, e tinha meus sonhos e os meus projetos. Foi um ano importante para mim, porque foi a minha formação no seminário. No dia 8 de dezembro eu me formei em bacharel em teologia. E nesse período de muitas lutas, lendo o texto quando Jesus vai para o deserto, e ali ele fica 40 dias, eu senti o desejo no meu coração de fazer aqueles 40 dias de oração e jejum. Nenhum anjo apareceu, o Espírito não se manifestou de uma forma diferente. Eu senti o desejo no meu coração. E por 40 dias eu jejuava 12 horas por dia. Que luta, que dificuldade. Talvez como muitos dos irmãos que levaram a sério esse processo de 40 dias de oração e jejum. Coloquei propósito diante de Deus. Pedi ao Senhor que me ajudasse a resolver determinadas questões, que pudesse dar um sinal daquilo que Ele achava que era bom para mim, ou que eu achava. E assim eu fiz. Entregava o meu jejum a cada dia, a minha oração. Só que, irmãos, Deus não respondeu nada do que eu pedi. Deus não resolveu o meu problema. Como eu acredito que a maioria dos irmãos que estão participando desse processo de 40 dias não receberão resposta de Deus. E vou dizer para vocês, se você está levando a sério esse negócio, você não sabe onde é que você se meteu. Você não sabe o que você vai passar a viver com o Senhor. Porque às vezes a gente vai caminhar alguma coisa com Deus achando que é de um jeito e Deus modifica esse negócio todo.
E na minha vida foi totalmente oposto. Quando eu pedi a Deus para me ajudar na minha caminhada, no dia 24 de dezembro eu caio doente. E durante 4 meses, irmãos, eu fiquei doente. Eu tinha 80 quilos naquela época, 2 ou 3 a mais do que eu tenho hoje. E em 1 mês e meio depois eu tinha 65 quilos. Eu emagreci 15 quilos. Meu rosto, assim, que meus olhos são fundos, né? Na escola me chamavam de olho de peixe morto. Olho fundo, ficou mais fundo ainda. E foi uma luta tremenda, porque ninguém sabia o que eu tinha. O médico dizia que era dengue, outro dizia que era qualquer outra coisa. E você vai fazer os exames. E os dias vão passando. Até que consegui uma internação no hospital e lá fiquei 10 dias. Numa luta danada. Tive flebite, né? Flebite que chama, quando o braço não aguenta mais as agulhas. Aí você tem que trocar a veia de um lado para o outro, troca para o outro braço. Os rins incharam, o baço inchou, o fígado inchou. Eram 24 horas de dor de cabeça. Era sem paladar, dor no corpo, prostrado. Coitada da minha esposa, naquele período foi brabo. Esses 4 meses ausente do meu trabalho, da minha empresa, que já vinha com muitas lutas, e o ramo de tintas, ele dá dinheiro, só que naquela época, não muito mais do que hoje, mas naquela época era dolarizado, e você vivia com o olho no dólar, e você tinha que estar atento a tudo que você pensaria em fazer, porque de uma semana para outra você podia ganhar muito dinheiro, ou perder muito dinheiro. E por causa desse evento todo, juntando com outras situações, em 2001 eu tomei uma pancada que chegou a mais ou menos 100 mil reais, e ali não deu mais para continuar, eu tive que jogar a toalha, e eu perdi tudo que eu tinha. Todos os meus sonhos de garoto de 14 anos que eu trabalhava, foram embora. A última coisa que eu tinha, que era o meu xodó, que era o meu bibelô, eu tive que pegar a chave, que era uma picape Chevrolet S10, que eu gostava muito, tinha mais ciúme dela do que da minha esposa, e entreguei para um amigo que era meu fornecedor para pagar as minhas dívidas. Ainda fiquei devendo. Deus tirou tudo de mim, irmãos, nesse sentido. E aí você começa a orar ao Senhor. Senhor, eu fiz um propósito, eu orei, eu jejuei. Essa é a resposta. E quantas vezes eu chorei diante de Deus na madrugada, ajoelhado, com o rosto no chão, perguntando ao Senhor por quê, para quê, com qual propósito. Só que naquele momento você não percebe nada, você não entende nada, você vive a dor. E às vezes, irmãos, nós estamos buscando a presença de Deus, e você nessa campanha de 40 dias de oração e jejum, talvez vai ser o início mais difícil da tua história de vida cristã. Talvez vai ser o tempo que você vai beber um cálice muito amargo, mas o Senhor vai estar com você. E eu nunca senti o desamparo de Deus. E eu aprendi 2 coisas com isso tudo, depois de meditar, refletir, de algum tempo depois. Primeira coisa, como todo jovem, irmãos, eu era ambicioso, como muitos de vocês que estão aqui, e às vezes vira ganância. Desde muito jovem trabalhando, filho de comerciante, filho de português, família da minha mãe também. Isso às vezes é saudável, mas às vezes muda a história. Dentro do meu chamado, pastor não pode ser ganancioso, pastor não pode ser avarento, pastor não pode ser ganancioso. E o Senhor me ensinou o que é isso. Pastor tem que viver com o sustento que Deus vai dar para ele em toda a história do seu ministério. Infelizmente, muitos pastores têm se perdido nessa caminhada. A segunda lição que Deus ensinou para mim era a seguinte: eu não queria ser sustentado pela igreja. Eu tinha meus negócios, e eu então fazia uma barganha com o Senhor. Olha como é que é a natureza humana. Falou assim: Senhor, o Senhor abençoa meu trabalho, e eu não preciso do sustento da igreja. Se o Senhor me mandar para a favela, eu vou lá pastorear na favela. Se for numa igreja pequena, não tem problema. Qualquer lugar que o Senhor me mandar, eu vou, porque o Senhor está me sustentando com meus negócios. Por que o pensamento? Porque pastor passa muito constrangimento com esse negócio de dinheiro, de sustento. E aí Deus me ensinou,
e você talvez saiba disso, que quem sustenta a igreja é Ele, e quem sustenta o pastor é Ele. Por que eu estou dando esse testemunho para você? Porque foi muito importante para a minha vida, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, que foi o texto que eu li, no momento de angústia, momento de dor, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias, não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, então, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe então o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: escrito está, não tentará o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Amém? Senhor, peço a tua misericórdia mais uma vez, para ser o porta-voz do Senhor nessa noite, para que o teu Santo Espírito, através de mim, ó Deus, possa levar uma palavra aos teus filhos, palavra, Senhor Deus, de salvação, palavra de santificação, e que em todo tempo o teu nome seja honrado, em nome de Jesus, amém. Irmãos, depois que eu aprendi a lição, alguns anos depois, num outro negócio que eu fiz, Deus devolveu tudo que eu havia perdido, eu e minha esposa havíamos perdido, mas primeiro eu tive que aprender uma lição, e essas questões que envolvem o materialismo, os bens ou as coisas que a gente tem, não me afetam, não me preocupam, não me tentam, e o Senhor sabe disso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, irmãos, o nosso mestre, o nosso Salvador, nós vamos ver que Jesus vai para o deserto para passar sufoco, para ser tentado, e como eu falei, esses 40 dias para você, pode ser uns 40 dias ou um tempo de deserto de lutas e tentações, como pode ser tempo de milagres, e como o pastor falou hoje de manhã, a gente tem ouvido o que Deus está fazendo, e isso é maravilhoso. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida da igreja, nós vamos ver que nós passamos pelas mesmas tentações que o Senhor Jesus passou, e Ele venceu todas e disse que nós venceríamos também o mundo, se pela fé tivéssemos bom ânimo. E a igreja deve lutar, inspirada no exemplo de Cristo. Ele, somente Ele. E a palavra desta noite é cristocêntrica. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós, enquanto servos de Deus, filhos do Altíssimo, dependemos de viver na submissão desta palavra, sabendo que a caminhada não vai ser fácil. E hoje de manhã, quando eu vi uma irmã que começou a frequentar a classe de batismo, ela que já é batizada, batizou-se há 40 anos atrás, e ela compartilhou as lutas que ela viveu após o batismo,
que fizeram com que ela se afastasse da igreja, se afastasse do Senhor. Então, a caminhada não é fácil, é boa, mas tem que saber onde é que está pisando, tem que saber com quem está lidando, porque Jesus não foi para a cruz à toa. Infelizmente, hoje nós temos visto um evangelho do blá blá blá, um evangelho superficial, um evangelho sem compromisso, um evangelho pautado somente na busca de bênçãos. E não é esse o evangelho que nós pregamos aqui. Como eu falei, Jesus é o nosso exemplo. E nesse texto que nós lemos, tem os dois personagens ali, Jesus e Satanás. O diabo, irmãos, não é um mito. O diabo não é uma invenção da igreja. A Bíblia diz que é um espírito sobre-humano que tem poder para matar, roubar e destruir. Diante disso, é necessário que nós estejamos atentos. E baseado nesse texto, nós vamos encontrar 3 inimigos, que são inimigos do crente, hoje e o tempo que a igreja estiver aqui na terra. E o primeiro inimigo, irmãos, é a nossa carne. O primeiro inimigo, irmãos, é o nosso eu, é o nosso ego, é a nossa própria vida. E no versículo 3, nós encontramos o diabo colocando em xeque a autoridade de Jesus, colocando em xeque a identidade de Cristo e o poder que ele tinha, apesar de ele estar iniciando o seu ministério, porque ele é batizado e logo levado para o deserto. E ele vai dizer o quê? Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava com fome, Jesus estava em jejum, e os dias se passando, e pelo que a gente interpreta na palavra de Deus, era jejum de tudo. E vem o inimigo, o tentador, colocar em xeque aquilo que Jesus era. Isso já aconteceu com você? Das pessoas te provocarem dessa forma? Ah, você não é assim? Ah, você não é o profissional X, Y? Quero ver agora se você é bom mesmo. E às vezes a gente entra no jogo do cara, no jogo da pessoa. Anteontem lá no condomínio, por causa de um problema que houve lá, um morador totalmente desequilibrado, um capitão de mar e guerra da marinha, no momentos lá de escândalos lá, na portaria, o argumento dele era, e ele pegou o seu contra-cheque de 24 mil reais por mês, e querendo mostrar para mim e para outras pessoas que estavam ali que ele era alguma coisa. As pessoas estão sempre querendo se exaltar. E naquele momento Deus me deu uma mansidão, porque eu sou síndico do prédio. E naquele dia eu orei tanto por ele. Assim vivem as pessoas, achando que um contra-cheque, que a marca de um carro, que o CEP onde mora é alguma coisa. E o diabo fez isso com Jesus. Irmãos, a Bíblia fala de carne em 3 sentidos: carne para comer, carne no sentido de geração, de parentesco, e carne da nossa natureza pecaminosa. Palavra sarque no grego, que é sempre a mesma interpretação, a mesma tradução, mas o contexto que muda o sentido. Então, nesse momento, Satanás está tentando Jesus para ele usar o poder dele para fazer aquelas pedras se transformarem em pão. E olha que era algo legítimo, porque Jesus estava com fome. Mas quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vamos ver que o Senhor nunca usou o poder dele para aparecer para os outros. Jesus podia chegar para o diabo e falar o seguinte: você sabe quem está falando? Já ouviu isso? Esse comandante da marinha, mais ou menos, ele falou isso: você sabe quem está falando? Jesus podia falar isso para ele, e podia dizer: eu sou filho do homem. Jesus podia falar isso: eu sou o autor e o consumador da fé, eu sou o que era, o que é, o que há de ser, eu sou o príncipe da paz. Jesus podia falar tudo isso, mas Jesus não falou, irmãos, porque o Senhor Jesus era Deus, 100% Deus, 100% homem. E diante do gesto de Jesus,
nós somos também chamados a viver dessa forma. Porque a nossa carne, irmãos, quer que nós usemos o nosso poder de forma ilícita. O diabo, irmãos, vem sobre nós para que os nossos impulsos sejam levados à tona. Impulsos carnais que envolvem a nossa satisfação, que envolvem a violência, o nosso egoísmo, a paixão, mas a paixão no sentido ruim da palavra, a ambição, o orgulho. Vivemos numa sociedade hoje que a gente sempre fala do hedonismo, da sociedade que cultua o prazer, e o discurso é: se é bom, faça, se é gostoso, faça, porque você merece. E nós somos levados, irmãos, por tantas dessas propagandas e desse discurso que está aí à nossa volta. Mas essa carne somos nós mesmos, como se fosse um espião rebelde dentro de nós, o nosso inimigo interno, no qual nós vivemos uma luta diária. E o apóstolo Paulo diz isso, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E diante da nossa caminhada, irmãos, ele é o pior inimigo que nós temos. Mas a proporção que nós nos entregamos nas mãos do Senhor, na proporção que nós santificamos a nossa vida, nós conseguimos neutralizar essas vontades. E o Senhor, que é um Pai amoroso, nos ajuda nessa caminhada de disciplina. Porque a Bíblia diz que Deus só disciplina aquele que ama. E o Senhor faz isso. Nós mesmos sabemos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Davi é um exemplo para nós, um grande rei. Mas ele teve uma fraqueza quando viu Betsabá ali, uma mulher linda se banhando. E ele tinha o poder, ele era rei. Ele pegou ela para ser sua mulher, de forma errada, pecaminosa, praticou o adultério. E ele colheu por causa disso. Ele se arrependeu. Foi o ego, a sua vontade, o seu impulso, o seu desejo. Esse é o nosso primeiro inimigo. Como você está lidando com ele? Como você está lidando com você mesmo? A cada dia. Você tem pedido a ajuda de Deus? Porque a gente só vai conseguir, meus irmãos, através da palavra. O que Jesus responde? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu aprendi isso nesse testemunho que eu dei para vocês, que nem só de pão a gente vive, nem só com bens, com recursos ou com vida boa a gente vive, porque Deus nos sustenta em todo o tempo. E todos nós, irmãos, podemos caminhar assim. Eu sempre falo aqui, não existe nenhum melhor do que o outro aqui. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu não sou pior do que você. O Senhor nos chamou para a mesma coisa. Sem dúvida, o nosso envolvimento com a palavra, o nosso envolvimento com o Senhor vai ponderar em determinadas situações de aprendizado. Mas é necessário que nós tomemos cuidado. E a palavra de Deus nos ensina que o domínio próprio e a renúncia nos ajudará a dizer não à nossa vaidade, a dizer não ao nosso orgulho, a dizer não aos nossos impulsos. O segundo inimigo que nós temos, irmãos, é o mundo. O versículo 6 nós vamos encontrar o seguinte: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foram entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. O mundo à nossa volta, o mundo, irmãos, que é a criação de Deus, palavra cosmos do grego, que significa adorno, arrumação. Por isso que a palavra cosmético vem de cosmos, e são os produtos que as irmãs usam, né, para adornarem os seus rostos, não é isso? Deus fez o mundo quanto criação, organizou tudo. O mundo também é essa humanidade, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas no mundo também, irmãos, estão as suas ideias, os seus valores e o seu sistema. Mas o mundo é um inimigo externo. Ele não pode te fazer pecar. Ele pode te influenciar.
Ele pode ser um instrumento do inimigo para tentar te levar em algum lugar, como ele fez com Jesus. Está vendo esse negócio todo que está aí à tua volta? Tudo foi me dado. Esse poder, essa autoridade eu tenho sobre essas coisas. E se você quiser, eu posso dar tudo para você. E assim ele tem feito com tantas pessoas que buscam a fama, que buscam ser celebridades, que buscam ser poderosos. E nesse período que a gente está vivendo de eleições, muita gente vendeu a vida para o diabo, e a alma para o diabo, para poder ganhar uma eleição. Pode ter certeza disso. Então esse mundo, meus irmãos, nos influencia com a sua filosofia, com os seus costumes, com a sua sedução, com o discurso do politicamente correto, em que a verdade não é tão mais verdade como era no passado. E hoje defender ideias pode te levar para a cadeia. E temos falado aqui do projeto de lei, 122/2006, que os homossexuais querem aprovar, que não permite que ninguém fale contra o homossexualismo, porque eles entendem que não pode, enfim. E essa lei está tramitando, e a batalha está grande no Senado, no Congresso Nacional. Então a Bíblia diz que nós não devemos amar esse mundo, nós não devemos amar esses conceitos, nós não devemos amar esses valores. E como esse mundo tem, o que ele tem sido, como ele tem participado da sua vida, ou que importância ele tem tido na sua vida? Será que você tem sido tentado por esse mundo? Pelas palavras que vêm aqui ou acolá, pelas coisas que o mundo oferece, numa sociedade hoje tão na busca do conforto, da prosperidade, que é louvável ter, que é legítimo ter, mas só que as pessoas estão invertendo as coisas. E talvez alguns dos irmãos valorizam muito mais o seu trabalho, a sua carreira, do que a sua família. Quando eu estava em São Paulo há 3 semanas atrás, pregando no congresso lá em Guarulhos, e nós estávamos vendo um testemunho de um dos rapazes que se converteu lá na Cracolândia. Os 2 que deram o testemunho, todos eles estavam falando acerca da influência que eles tiveram das pessoas que estavam à sua volta. E um com 15 anos já começou a fumar maconha, porque ele começou a namorar uma menina mais velha que ele, que fumava maconha. E ele era filho de pastor Batista. Ele falou o nome do pai, falou o nome da igreja, e por que ele caminhou nessa história. Hoje ele está com 40 anos, a minha idade, agora que está largando vício, já experimentou tudo de ruim. É triste, triste. O mundo que está à volta, o outro que deu testemunho é a mesma coisa. Quando eu nasci, a minha mãe me abandonou. A gente sabe que não é de justificativa para essas caminhadas, mas só quem conhece a sua dor é você mesmo. Aquilo que eu falei lá no início, os dogmas, os pesos que as pessoas colocam sobre as outras, na hora da ajuda, ninguém vem ajudar. Então, irmãos, o mundo está aí, e nós precisamos tomar cuidado com ele. O mundanismo que tanto falamos, de atitude, de mente. E como nós como igreja, que resposta nós temos dado? Preocupados tantos em sermos uma igreja contextualizada e contemporânea, até que ponto nós estamos negociando os nossos valores, em detrimento de uma igreja que seja bem aceita na sociedade, porque ela é moderna? Qual o preço que nós estamos pagando? Quanto nós estamos negociando o evangelho? E a gente tem visto por aí tantas coisas acontecendo, porque o nosso falar, irmãos, tem a ver, o nosso vestir tem a ver, o nosso andar, o nosso agir, como nós nos comportamos no dia a dia, nas nossas relações, dentro da nossa casa, nos nossos negócios, na nossa carreira, quais os princípios que estão norteando as nossas decisões? São princípios bíblicos e espirituais ou de um mundo corrompido? E é isso que Satanás chega para Jesus e diz: eu vou dar tudo isso para você. Daniel viveu essa situação quando foi levado para a Babilônia, e está lá no livro de Daniel. Quando ele chega lá, a primeira coisa que eles vão fazer, eles são levados para o palácio, e lá eles iam ser alimentados, e lá eles iam ser preparados para servir um rei. Mas eles sabiam que aqueles manjares que ofereciam para o rei, eram oferecidos para o diabo, que eram as divindades daquela época. Mas ele falou o seguinte: eu não vou. E ele então consegue fazer um acordo ali com o chefe da cozinha, o copeiro mor, e diz o seguinte: a gente vai ser alimentado de legumes e de água,
Mas ele vai dizer, olha, mas se vocês no final do período estiverem raquíticos, desnutridos, o negócio vai pegar. E a Bíblia nos diz o quê? Que eles se alimentaram com legumes, com água, e eles eram os mais saudáveis. Naquele momento eles não quiseram se corromper com o mundo à sua volta, com a doutrina da sua volta, a influência da sua volta. E Deus honrou a fé daqueles 4, porque era ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 que entraram na fornalha depois. Mas as pessoas, irmãos, vivem sendo seduzidas. Vocês lembram da Débora Rodrigues? Alguém já lembra dela? Era uma que trabalhava, acho que, Movimento Sem Terra, tinha um sítiozinho, dirigia trator, caminhão, e era bonita. Quando ela apareceu na televisão, todo mundo, pá! Aí veio logo a Playboy. Aí fez o quê? Botou dinheiro. Aí, ela se vendeu, ela posou nua. Você sabe onde ela está hoje? Ninguém nunca mais ouviu falar. A última vez que eu ouvi falar dela, ela dirigia caminhão, depois ela começou a ser piloto de caminhão, de corrida de caminhão. As pessoas são seduzidas assim. Vem o inimigo, usando os recursos que ele tem, para pegar as fragilidades das pessoas. E ele vai para Jesus. Só que Jesus responde o quê, irmãos? Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Tem muita gente por aí adorando o mundo e tudo aquilo que o mundo dá. E nós precisamos estar atentos a isso, porque nós, como eu falei agora há pouco atrás, nós somos a esperança para esse mundo. A nossa vida precisa levar essa esperança. Então, irmãos, precisamos estar atentos a isso e repudiar esse mundo. E como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, 11, nós temos que fugir das paixões. Não podemos ficar flertando com o diabo, não podemos ficar flertando com o pecado. Hoje eu conversava com um jovem aqui na igreja, que se converteu há pouco tempo, ele contando um pouco da vida dele, talvez ele vai dar um testemunho acerca disso, de como ele foi seduzido pelo álcool com 15 anos, e pela maconha. Ele se tornou um alcoólatra com 16 anos. Com isso trouxe outros problemas, mas Deus restaurou a vida dele. Isso gerou uma convulsão nele. Há 10 anos ele sofria com a convulsão. E hoje de manhã ele estava falando que recebeu os exames do médico agora no final de setembro, e o médico disse que ele está curado dela. Sedução à nossa volta. E aí, irmãos, precisamos estar atentos. O nosso terceiro e último inimigo é o próprio Satanás, o inimigo de nossas almas. Satanás significa adversário, significa inimigo. Ele também é externo. Satanás, ele não nos obriga a pecar, ele nos seduz, ele articula. Ele está sempre ali tentando manipular a palavra de Deus, como ele fez o quê? Com Jesus. Todos esses textos que o Satanás citou estão na Bíblia. Então, a gente não está lidando com bobo. E desculpe aqui o adjetivo, tem muita gente que acha que o diabo é otário. Fica ouvindo umas músicas nas rádios, que o cara canta assim: eu vou lá e dou tapa na cara do diabo, piso no rabo do capeta, vou no terreno do inimigo, pego tudo que me roubou, papapá, como se fosse assim. Isso não é bíblico. Um discurso triunfalista. E eu fico imaginando muitas vezes o diabo dando risada disso. Porque outro dia eu estava vendo uma cantando sobre isso, e a vida dela, uma cantora evangélica, com a vida toda destruída. 2 casamentos foram para o beleléu. E aí ela canta assim: dou tapa na cara do diabo, o diabo ri para ela. Tadinha, não sabe de nada. Ele é o nosso inimigo, ele não é o pior deles. A gente falou sobre a carne, mas ele influencia com o poder que ele tem. E é bíblico isso. Vocês já devem ter visto aquele filme Advogado do Diabo. Aquele filme retrata, assim, de forma bíblica, vamos dizer assim, como o inimigo age para tentar seduzir. E aí ele vai trabalhar aquele advogado, jovem advogado, Kenny Rivers, né? Que ele vai tentar seduzir com o poder e com a fama.
O grande desafio que nós temos, meus irmãos, é buscar esse discernimento, esse equilíbrio, para saber quando é o Senhor, quando é Satanás quem está agindo, quando é o nosso próprio pecado. E esse que é difícil, porque nós encontramos os extremos, daqueles que racionalizam tudo, que fatalizam tudo, e de outros na outra ponta, que tudo é demonizado, tudo espiritualizado. O equilíbrio que nós temos que buscar, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos soldados da resistência, e está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse negócio de eu vou lá na frente, nos vou caçar demônio e tal, não sei o que, isso não é bíblico. Jesus não fazia isso. Por mais que a palavra do Senhor fala de espíritos malignos, expulsões de demônios, Jesus não vivia dessa forma, nem os apóstolos. A proporção que havia a manifestação desses espíritos, eles, na autoridade do nome de Cristo, expulsavam esses espíritos. Agora, esse negócio aí, isso não é bíblico. A gente tem que estar pronto para resistir quando ele vier. E precisamos, irmãos, estar atentos, porque as pessoas estão aí amarrando o diabo para lá, amarrando o diabo acolá, e não funciona dessa forma. Sabemos, irmãos, que Satanás quer governar e governa este mundo, e ele queria naquele momento tirar Jesus do seu foco, do seu caminho, que era a cruz do Calvário. Satanás sabia que a cruz era a sua derrota, e naquele dia Deus o fez. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque Satanás queria ser Deus, e nós também temos esse desejo. Nós temos um desejo de divindade dentro de nós, e ele vem para nos tentar. E como eu falei para vocês, período de política hoje, lembram do Fernando Collor? Na casa da Dinda tinha uma sala onde tinha um bode lá, e eram feitos sacrifícios e sacrifícios, invocações e mais invocações. Ele com PC Farias. Como terminou esse negócio todo, todos nós sabemos. Até hoje ninguém sabe quem matou o PC Farias e a sua mulher. E as pessoas estão buscando esse poder, as pessoas querem isso. E o inimigo dá. Só que Satanás não é fiel a ninguém. Satanás não é fiel a ninguém. Ele está em busca dos seus interesses. E tem uma frase que eu gosto muito de um autor bíblico, C.S. Lewis, escritor do cristianismo moderno, ele que escreveu as Crônicas de Nárnia. E ele vai dizer uma frase assim interessante, que é assim: a maior estratégia de Satanás é convencer o mundo de que ele não existe. Porque se ele não existe, para que eu vou me preocupar com ele? Para que eu vou me preocupar com aquilo que não existe? É uma ignorância. Mas nós podemos vencer, irmãos, o inimigo, Satanás, resistindo e sendo vigilantes. Porque Jesus responde para ele, quando ele diz, não é isso? Leva lá no pináculo e diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti. Respondeu Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, Jesus nos mostrou que é possível vencer esses inimigos, mas para que isso aconteça, é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, porque nesses momentos que Jesus está nesse diálogo com Satanás, Jesus responde a palavra, o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. No versículo 4, quando ele responde que nem só de pão vive o homem, ele respondia Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando ele diz que não deveria adorar o Senhor, somente adorar o Senhor e só a Ele servir, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Quando ele diz que não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Jesus cita a palavra. Jesus diz que está escrito. Ela é a nossa autoridade. É com ela que nós vamos vencer as lutas do dia a dia. E aí, mais uma vez, como no último sermão que eu preguei, que lugar a palavra tem na sua vida? Quanto tempo você investe para conhecer essa palavra? Ou você se alimenta somente com esses 40, 50 minutos de uma palavra de sermão dominicalmente? Você precisa buscar esse conhecimento, porque o inimigo sabe disso e vem, porque ele pode usar a palavra para te enganar. E tem muitas pessoas que estão sendo levadas,
E a gente tem poder, irmãos, para lutar. E o versículo 1 diz o quê? Jesus, cheio do Espírito Santo. O grande desafio da igreja hoje, irmãos, é estar cheia do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o nosso desafio hoje. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque esses inimigos continuam lutando e produzindo muita coisa. E tem produzido medo. Nunca se teve tantas pessoas com depressão nesse país e no mundo inteiro. O Brasil hoje é o primeiro no ranking no uso de calmantes e tranquilizantes. As pessoas estão com síndrome de pânico à torta e à direito. As pessoas vivem ansiosas. As pessoas têm medo de tudo. E é isso que Satanás quer. Ele quer botar medo nas pessoas, ele quer colocar medo na igreja para que ele continue fazendo aquilo que ele veio fazer. Mas nós não podemos, irmãos, estar atentos, precisamos estar atentos a isso e lutarmos contra isso. Quantas pessoas não vêm à igreja mais à noite por medo? Mas aí você pode pensar: não, pastor, mas é louvável, a gente vive numa sociedade violenta, sabe como é que é o Rio de Janeiro? Mas a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia a sentinela. Ou a gente confia e habita nos esconderijos do Altíssimo, ou a gente não acredita em nada. Ah, mas pastor, posso ser assaltado? Pode. E se você for assaltado vindo para a igreja, aleluia. Vocês, irmãos, que estão na internet, se você não pode estar no culto, por algum outro motivo, realmente, ok, mas se você pode estar na igreja e não está por um outro motivo de confortabilidade, de uma prática mais tranquila, ou você está com medo, em nome de Jesus, se liberta disso hoje. Porque nesse ano aí, roubaram o Astra do Alexandre e da Cláudia na porta da igreja. Levaram um susto grande, chegou a notícia aqui, o pastor estava dirigindo, nós oramos ao Senhor, agradecemos pelo livramento, o carro apareceu antes de terminar o culto. E se não tivesse aparecido, irmãos, aleluia também. A irmã Sheila, no culto de final do ano, o carro dela estava ali, o gol dela foi arrombado, glória a Deus. Porque eu nunca vi ninguém deixar de ir trabalhar porque tem que acordar de madrugada ou chegar de noite em casa. Eu nunca vi ninguém deixar de ir para a faculdade, estudar à noite porque tem que ter uma profissão melhor. Mas na igreja, muitas vezes, nós negligenciamos. Mas o discurso é: não, pastor, tem culto de manhã e tem culto de noite. Na Bíblia não diz que tem que ter 2 cultos. Mas já que tem, e nós estamos reunidos, precisamos estar juntos, porque nós somos corpo de Cristo. Eu não estou aqui com um discurso templário. Eu estou com uma palavra aqui que envolve uma tese para que nós lutemos contra o medo e que juntos possamos ajudar uns aos outros, porque nós precisamos estar nesse braseiro, nós precisamos estar juntos, um ao lado do outro, porque senão a brasa esfria. Irmãos, Satanás tem trabalhado na igreja, contra a igreja, para que nós não saibamos quais são os nossos dons, e os nossos dons são respostas também para a incredulidade de hoje. Nós precisamos estar atentos, porque quando estamos juntos, Deus usa os nossos dons para abençoar uns aos outros. Nós precisamos mudar a mente de vir para a igreja com um discurso ou com um sentimento de que eu vou assistir um culto, que eu vou ver o louvor cantar, eu quero saber quem vai pregar, eu quero saber que hino cantar. A gente tem que vir para a igreja com o discurso ou o pensamento seguinte: eu vou para a igreja para abençoar alguém. Porque Deus quer abençoar uma pessoa aqui com o teu dom. O pastor já pregou sobre isso, nós já fizemos um seminário com a liderança. Qual é o teu dom, meu irmão? Qual é o teu dom, minha irmã? E ele deve falar isso ainda até o final deste ano. Nós somos corpo, e nós precisamos dar essa resposta, por causa da luta, por causa dos inimigos que nós temos. Mas, talvez você não saiba qual é o seu dom. Se você não sabe qual é o seu dom, e a Bíblia diz que nós temos que ter pelo menos um dom, você está deixando de abençoar alguém, você está deixando de ajudar alguém. Quando Deus reuniu essa igreja batista itinerante, que nós fomos para Minas Gerais, nós estávamos lá trabalhando, evangelizando. Teve uma irmã que estava evangelizando uma moça, e ela era tão pobre que ela não tinha o que calçar, ela estava descalça. E aquela irmã estava lá falando do amor de Jesus. E Deus colocou no coração dela: tira a sua sandália e dá para ela. E ela fez isso.
Isso é dom de misericórdia, porque ela tinha outros sapatos, outras sandálias, mas aquela não tinha. Ela usou o dom dela para pregar a palavra do Senhor, mas ela usou aquilo que Deus tinha colocado no seu coração e abençoou aquela pessoa. Então nós, como igreja, em resposta a esses inimigos, precisamos usar aquilo que o Senhor nos dá a cada dia, que é a presença do seu Espírito e essa capacitação. Porque a Bíblia diz, irmãos, que não pode faltar nada na igreja. Na igreja de Cristo não pode haver necessidade. Pessoas com dificuldades, não pode haver falta de amor, não pode haver falta de carinho, não pode ter problema financeiro, não pode ter problema material, não pode ter problema espiritual. Nós precisamos estar atentos a isso, porque se não está acontecendo, nós estamos falhando. Porque a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Nós somos o reino do Senhor aqui na terra, e o Senhor nos capacitou para isso, e nós precisamos estar ligados para que isso aconteça no seio da igreja, e esse medo possa sair, essa depressão, essa síndrome de pânico, essa ansiedade, essa incredulidade, como eu falei lá atrás, sobre os parentes de Jesus. Mas é necessário que nós busquemos a presença de Deus, porque o inimigo continua destruindo vidas, Satanás continua destruindo pessoas, Satanás continua trabalhando contra isso. E o que nós estamos fazendo? Preocupados muitas vezes com coisas que não devemos preocupar. Mas creio que nesse tempo, nós, irmãos, precisamos de fogo. Se pastor, tem não. Hein, Paulo? Hein, Paulo, sapatinho de fogo. Se pastor não é firme, não. Será que tem alguém pensando assim, ele vai se empolgar, qualquer hora ele vai sair do armário. Se pastor é penteca. Fogo, irmãos, mas não é fogo pentecostal, não. Com todo respeito ao pentecostalismo. O pentecostalismo, enquanto fenômeno religioso, é como todas as outras que manipulam muitas situações e acham que são donas de algumas coisas que pertencem ao reino de Deus. Mas o fogo que eu estou falando, irmãos, como também resposta a esses inimigos que nós temos, é o fogo, Ronaldo, que estava lá no Êxodo capítulo 3, quando Moisés estava no Monte Horebe, no monte de Deus, e o Senhor se manifestou a ele na sarça, que ardia, que pegava fogo e não se consumia, e naquele momento Deus o vocacionou, o chamou para quê? Para libertar o seu povo Israel. Este fogo que estava no capítulo 40, versículo 38, também de Êxodo, que iluminava o povo, aquecia o povo no deserto, conduzindo para o caminho que o Senhor queria levar. O fogo estava em 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias, orando ao Senhor, pediu que o Senhor mandasse fogo do céu, como uma resposta positiva de adoração, quando ele estava diante de 450 profetas do diabo, e naquele momento, quando ele orou ao Senhor, aquele fogo desceu e consumiu o holocausto, o sacrifício. Fogo, irmãos, que ardia no coração daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, quando eles estavam ao lado de Jesus, não conheceram Jesus, mas depois eles vão dizer o quê? Você não sentiu um ardor, o nosso coração arder pela presença de Jesus? É este fogo, que não tem nada a ver com esse discurso aí fora, mas é uma palavra que envolve essa busca da presença de Deus, que aquece os nossos corações. Eu já falei sobre as 3 marcas do fogo, ou as 3 qualidades do fogo, que é queimar os nossos pecados, que é aquecer os nossos corações, e que é iluminar os nossos caminhos. Mas é necessário que nós nos despamos de todo preconceito e experimentemos a vontade de Deus, porque é isso que o Senhor quer para nós. O que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? A exemplo de Cristo, o nosso paradigma, o nosso Senhor, a respeito dessa palavra que nós temos. Então, queridos, nós precisamos buscar cada vez mais a presença do nosso Deus, porque nós somos corpo do Senhor, nós somos a unidade, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Qual é o nosso dom? E eu vou dizer um negócio agora que você vai achar que eu enlouqueci de vez. O Paulo fica doente. Eu vou te adoecer, mas depois você vai ser curado. Paulo fica doente. Ele vai ao médico, ele faz exames, mas ele continua na sua luta. Deus, que é o Senhor da igreja, e a igreja que busca a presença de Deus, Deus vai buscar um dos seus servos. E em 1 Coríntios 12,
diz que existem dons de curar, e que não é um só não, são dons. Aí Deus vai chegar na irmã Sheila, e vai chegar assim: minha serva, você vai lá na casa do Paulo, e você vai orar por ele, e ele vai ser curado. Mas aí, pode vir um mosquitinho da vaidade, e contaminar e picar toda a liderança da igreja. E aí, diante disso, Igreja Batista do Meia, toda sexta-feira, sexta dos milagres, com a poderosa irmã Sheila. Não é? Mas é isso que Deus quer? Sabe por quê? Porque Deus não precisa de propaganda alguma, Deus não precisa desses outdoor, porque o Senhor já pensou em tudo isso, e Ele usou toda a propaganda celestial, toda a mídia cósmica, porque há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, Deus se escancarou para a humanidade, e disse o seguinte: ó, Ele é meu filho, Ele salvou o pecado, Ele está levando vocês, Ele é o autor e consumador da nossa fé. No capítulo 26 de Mateus, quando Jesus está morrendo, Ele morre na cruz do Calvário, o que acontece? A escuridão, o sol se escurece, a terra treme, a rocha fende, o véu se rasga. A Bíblia diz que naquele dia as pessoas que tinham morrido em Cristo ressuscitaram nos cemitérios e andaram pela cidade. Quer maior propaganda do que essa? Quer maior outdoor? Mas isso que Deus faz com os nossos dons é para que não haja nenhuma falta na igreja, para que as pessoas possam olhar para a igreja de Cristo, não porque nós somos uma igreja grande ou qualquer coisa, e nós não podemos medir, não devemos medir a igreja por isso, pelo tamanho, pela estrutura, se é bem localizada, se não é, se é contemporânea, se não é, se o pastor tem não sei quantos títulos ou se não tem, se o ministro de música também tem tantos títulos ou não tem. A gente tem que medir a saúde da igreja pelo uso dos nossos dons. E não importa se ela é na favela, se ela é na Baixada, se ela é na Zona Oeste, se ela é aqui no Meia, se é na Tijuca, se é em qualquer outro lugar. Porque nós precisamos dar essa resposta para um mundo que tem inimigos, que lutam todos os dias, e nós somos responsáveis por isso, irmãos. Precisamos abrir os nossos olhos. Sabe por quê? Porque muita coisa tem acontecido e Jesus está voltando. Nós temos essa missão. Finalizando, irmãos, está escrito que o mundo jaz no maligno, que o mundo é tenebroso, que Satanás é Deus deste século, que Satanás está ao nosso derredor como leão bramando a quem possa tragar. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então, cuidado. Mas também está escrito que na Bíblia, irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito na palavra do Senhor que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que nada é impossível que crê. A Bíblia diz que a igreja é a luz do mundo e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está escrito isso. Está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, face, vestir dos seus maus caminhos, virei. Está escrito. Foi Deus que escreveu, Jesus viveu, e o Espírito Santo confirma isso em nossos corações. Queridos, Deus abençoe a todos vocês, e que juntos, como igreja do Senhor aqui no Meia, possamos cada vez mais buscar a presença do nosso Deus. Queria convidar você a ficar de pé agora, e nós vamos fechar o culto, finalizar o culto. E a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 32, está no seu boletim, diz o seguinte: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam suas, mas todas as coisas lhe eram comuns.